A graça e a paz a todos nossos irmãos. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 14, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges a teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus amados irmãos, Laodiceia, ela é a última fase da igreja na terra, a última fase. No sentido profético, nós estamos vivendo exatamente nesta fase. João, o evangelista João, ele teve a revelação do livro do Apocalipse na ilha de Patmos. Imediatamente ele escreveu aquelas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que no sentido geográfico era uma região da Turquia. Hoje existe ali somente as suas ruínas. Mas no sentido profético, essas 7 igrejas, elas representam toda a época da igreja, desde a ascensão de Jesus, que começou com a era de Éfeso, até o dia do arrebatamento, que termina com a fase de Laodiceia. Então Laodiceia, ela é a última fase, ela é a igreja dos tempos finais. Laodiceia, ela estava localizada a sudeste de Filadélfia, nas proximidades de Colossos, e tratava-se de uma velha cidade frígia que originalmente se chamava Dióspolis, depois Reus. Somente mais tarde ela recebeu o nome Laodiceia, em honra a Laodice, a terrível esposa do rei Ciro Antíoco II. Ao tempo dos apóstolos, Laodiceia era uma cidade extremamente próspera, muito rica. Paulo faz referência a ela em Colossenses capítulo 2, versículo 1, 4, 13, 15 e 16. O historiador romano Tácito conta a cidade mais destacada da Ásia e louva sua grande riqueza. No ano 62, depois de Cristo, meus irmãos, ela foi, juntamente com Hierápolis e Colossos, destruída por um terremoto por causa da sua grande riqueza. Entretanto, ela pôde ser reconstruída tão rápida e completamente que, ao tempo em que João recebeu o Apocalipse, aproximadamente no ano 96, essa terrível catástrofe já havia sido esquecida há muito tempo. No ano 1402 depois de Cristo, também essa cidade, juntamente com Éfeso, foi totalmente destruída pelas hordas de Timur-Lenk. Hoje, encontra-se no seu lugar somente muitas ruínas que chamam a atenção e têm o nome de Esqui
e Sar, o que significa castelo antigo. Elas são testemunhas melancólicas de glória terrena passada. Então hoje existe essas ruínas desta igreja, né, de Laodiceia, dessa cidade, né, de Laodiceia, que essa carta foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, e essa cidade por nome de Laodiceia também, onde foi também enviada uma carta a esta igreja nessa cidade. E hoje ali existe ali um castelo antigo, né, suas ruínas, Esquissar, que significa castelo antigo, que são testemunhas melancólicas de glória terrena passada. Esta é, então, meus amados, a última carta do Senhor elevada às suas igrejas. E no sentido profético, como eu disse aos irmãos, ela é especialmente dirigida à igreja dos tempos finais, e assim aos crentes de hoje. Por isso, justamente, a mensagem do Senhor contido nessa carta é de grandiosa atualidade. Então, é uma grande realidade hoje. Essa igreja de Laodiceia, dos tempos finais, hoje é uma grande realidade. Inicialmente, meus amados irmãos, algumas observações preliminares sobre o caráter dessa igreja. Laodiceia significa os justos do povo. Lá moravam, portanto, pessoas direitas. Laodiceia é aquela entre as 7 igrejas que, por um lado, afastou-se completamente do seu Senhor, e por outro lado, em sua justiça própria. Ela é a única que retruca ao Senhor. A igreja, ela está presumida de si mesma. O Senhor cita a sua afirmação, pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso é exatamente o retrato deste cristianismo dos últimos dias. Cristianismo rico, abastado, milionário. Um cristianismo boiadeiro, um cristianismo televisivo. Um cristianismo que tem muitas glórias. É o retrato desta igreja dos tempos finais. Aqui está dizendo: estou rico e abastado e não necessito de coisa alguma. Esse é exatamente o testemunho que Laodiceia dá de si mesma. Autoexaltação, com a qual ela adula a si mesma. Disso nós vemos, meus irmãos, que a igreja dos tempos finais, ela está perigosamente contaminada pelo espírito de Babilônia. Babilônia, ela louva a si mesmo. O orgulho de Babilônia é o retrato desta igreja dos tempos finais. Entre a igreja em Laodiceia e a igreja de Filadélfia há uma diferença muito grande, muito maior do que, por exemplo, entre Tiatira e Sardes. Em Tiatira e Sardes, o Senhor ainda acha um remanescente fiel que é consolado, animado e fortalecido por ele. Mas enquanto toda a igreja de Filadélfia ela não é repreendida pelo Senhor com nenhuma palavra, mas louvada. No caso aqui, ele acusa Laodiceia por causa da apostasia. Isso imediatamente depois que ele se apresentou a ela como o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E então segue no versículo seguinte ao 14, aquilo que ocupa o seu coração. O que ocupa o coração dos crentes em Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Versículo 15. Essas palavras são uma acusação e uma lamentação. A acusação de que nem és frio nem quente, a lamentação, quem dera fosses frio ou quente. Em outras palavras, quem dera que você fosse completamente incrédulo, ou então
ardentemente crente. Ou uma coisa ou outra. Quem dera que a fronteira estivesse claramente estabelecida. Então não existe esse negócio de meio termo. Você é ou não é. Esse é o retrato dos crentes em Laodiceia. Outrora na igreja, outrora no mundo, outrora no mundo, outrora na igreja. Dividido entre dois pensamentos. O pior então nessa igreja, meus amados, de pressupostos, é que o Senhor não se encontra em seu meio. Isso é muito triste, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Que terrível é isso. O Senhor, ele está totalmente fora da igreja de Laodiceia. Ele já não faz mais parte desta igreja. Embora esta igreja tem Bíblia, tem louvor, tem o culto do caicai, o culto da unção do helicóptero, o roda-roda, o caicai, a barulheira toda, mas o Senhor está fora desta igreja. É exatamente o que está dizendo o Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. O Senhor, ele não está dentro mais desta igreja. Eis que estou à porta e bato. Isso é triste, meu irmão. Isso é muito triste. Eis que estou à porta e bato. Que é terrível. O Senhor está fora da igreja de Laodiceia. Quando se vê hoje, então, a igreja cristã em sua totalidade, então tem-se que verificar angustiado. O Senhor Jesus encontra-se fora, diante da igreja dos tempos finais. Embora exista tudo, como eu disse, Bíblia, confirmação, batismo, culto, tudo que faz parte do sentido usual. Somente Ele, o Senhor, Ele não é o centro do culto, Ele está fora desta igreja, infelizmente. A igreja em Esmirna é prometida a coroa da vida, capítulo 2, versículo 10. Tiatira, ela é exortada a conservar o que tem até que o Senhor venha. Aos crentes em Sardes são advertidos que devem vigiar se não quiserem ser surpreendidos pela vinda do Senhor. Mas a igreja em Filadélfia, ela recebe a maravilhosa promessa que será guardada da grande tribulação e que ele virá sem demora. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Pelo contrário, a igreja em Laodiceia, pelo contrário, ela é ameaçada de que o Senhor irá vomitá-la na sua vinda. De modo que enquanto os verdadeiros crentes serão arrebatados pelo Senhor da igreja de Filadélfia, os cristãos de Laodiceia que não se convertem e não se arrependem serão vomitados e ficarão para trás no arrebatamento. Esta igreja é os deixados para trás, ela não vai subir no arrebatamento. Então as pessoas dizem assim, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja apostata de Laodiceia, esta vai ficar na grande tribulação. Filadélfia será arrebatada. Meus irmãos, isso é muito triste. Após essas observações preliminares sobre o caráter da igreja em Laodiceia, nós vemos agora no versículo 14 como o Senhor elevado se revela a Laodiceia de forma tríplice, né? Primeiro essas coisas diz o amém, o versículo 14, aqui é a primeira vez que ele se revela como amém, né? Em segundo lugar ele diz que a testemunha é fiel e verdadeira, e em terceiro lugar ele se revela como o princípio da criação de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante, meus irmãos. O Senhor, ele se revela dessa forma à sua igreja. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vamos ter-te na minha mão. Isso é triste, meus irmãos. Como diz versículo 17, rico sou e nada tenho. Esta é a igreja dos tempos finais. Essa igreja milionária dos tempos finais. Rica sou e nada tenho falta. E não
sabe que és um desgraçado. É uma igreja desgraçada. Essa igreja de Laodiceia dos tempos finais é uma igreja desgraçada, porque ela não tem a graça de Deus. Ela não tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ela tem barulho, ela tem fogo estranho, ela tem fogo de Coré, Datã e Abirão dentro dela. Espíritos enganadores têm enganado esses cristãos de Laodiceia. Eles acham que é o Espírito Santo de Deus, mas no entanto são espíritos enganadores com esses cultos do caicai, a unção do rios, a unção do paletó, a unção do helicóptero, essas heresias todas dentro da igreja. É uma igreja totalmente desgraçada, porque não tem a graça de Deus. Ela é uma igreja miserável, uma igreja que vive na miséria espiritual. É uma igreja pobre espiritualmente, não tem nada, ela é pobre. Embora ela seja uma igreja milionária, tem muitos recursos financeiros, é uma igreja boiadeira, é uma igreja televisiva, mas cadê os milagres? Cadê os milagres? Cadê as curas? Cadê as libertações? Cadê as ressurreições que acontecia no tempo da igreja primitiva? Cadê? É uma igreja pobre, é uma igreja cega, é uma igreja cega, ela está cega. Ela é tão cega que ela não consegue enxergar que Jesus está vindo, que Jesus está voltando. É uma igreja cega. Os cristãos de Laodiceia não conseguem enxergar que Jesus está vindo. É uma igreja nua, é uma igreja nua. Nua da graça, ela não tem a graça de Deus, ela não tem a roupa da graça. É uma igreja totalmente reprovada pelo Senhor. No versículo de número 18, o Senhor, ele dá um conselho para essa igreja. Aconselho que de mim compre ouros refinados. A que preço? A que preço? A isso, meus irmãos, a Bíblia ela dá uma resposta muito contraditória, mas que é tão divinamente harmoniosa. Isaías 55, versículo 1. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías 55, versículo 1. Quem quiser comprar esse ouro refinado, quem quiser revestir-se da glória do Cordeiro e tomar posse dela, para esse já se pagou. Mas isso custa a velha vida, a desistência do primeiro lugar. Custa tudo. Se Jesus aconselha a ti, crente de Laodiceia, que compres ouro divino dele, então isso é para que fiques rico e ganhes vestiduras brancas para cobrires a vergonha e nudez da tua ligação ao que é terreno. Isso aqui não é avivamento. Tem muita gente que está interpretando isso aqui como avivamento. Não, isso não é avivamento. O Senhor está exigindo que esses cristãos de Laodiceia volte ao primeiro amor, volte à sua primeira posição. Jesus não vai vir arrebatar a igreja em uma fase de avivamento. Isso aqui não quer dizer que é avivamento, meus irmãos. Então está dizendo aqui, aconselho de mim que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ou seja, é uma igreja pobre. Precisa de enriquecer no sentido espiritual. Para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vistas. É o símbolo de pureza. Ouro refinado no fogo do Gólgota. Esta foi para a igreja em Laodiceia naquela época e é para os cristãos de hoje a última oportunidade de se salvar, de ser vomitados. Os cristãos de Laodiceia estão condenados a ser vomitados pelo Senhor na sua vida. Então, meu irmão, você tem que revestir-se da glória do Senhor. Você precisa de comprar esse ouro refinado pelo fogo. Isso é a glória. Ouro refinado significa a glória de Deus. Ouro provado no fogo. Você tem que voltar para aquela origem, aquele fogo do Espírito Santo, aquele amor, aquele desejo que você tinha no início, quando você se converteu. Você tem que voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Você tem que comprar roupas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que veja. Para que serve colírio? Para enxergar, para limpar os olhos. Os crentes de Laodiceia estão com os olhos vedados, estão com os olhos lacrados.
Eles não conseguem ver o arrebatamento. Eles não conseguem ver a iminência da volta de Jesus. Eles não conseguem ver que o arrebatamento está por um fio a acontecer. Eles estão cegos e precisam de colocar colírio nos olhos. Você que é um crente de Laodiceia, meu irmão, abre os olhos. Coloque colírio. Colírio serve para enxergar. Enxergue, Jesus está voltando. Enxergue, meu irmão, o arrebatamento está por um fio a acontecer. Mas você ainda duvida, com tantos sinais, com tantos prodígios que o Senhor está fazendo, você ainda duvida que não está próximo do arrebatamento? Ah, não dá para entender esse povo, não dá mesmo. O Senhor, Ele promete aos crentes em Laodiceia, no versículo 21, Ele promete. No versículo 19, vamos voltar aqui um pouquinho no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então ele está dando uma oportunidade para os crentes de Laodiceia se arrependerem. Vocês precisam se arrepender e voltar ao primeiro amor. Vocês precisam de comprar ouro refinado no fogo, para que vocês enriqueçam, vocês voltar ao primeiro amor. Isso aqui não está dizendo que é avivamento, não é nada disso, como muitos intérpretes interpretam assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é avivamento. Jesus não vai voltar no arrebatamento em fase de avivamento. Ele está dizendo aqui para você voltar a ser aquele cristão que você era no início, voltar ao primeiro amor, voltar aquele fogo, aquele zelo pela palavra, aquele zelo por estar na casa de Deus, aquele zelo evangelístico que você tinha, aquele zelo de distribuir folheto, deixar esse mundanismo, essa igreja mundana, essa igreja meio termo, esse cristianismo meio termo. Outrora você está na igreja, outrora você está no mundo, outrora você na igreja, você está na sala de dança. Não, meu irmão, não faça isso, porque senão você vai ser vomitado. Você vai ser vomitado na vinda do Senhor. O Senhor, Ele está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o Senhor está pedindo para você, crente de Laodiceia, se arrependa. Volte ao primeiro amor. Volta a ser um crente de Filadélfia. Volte a ser um cristão genuíno de Filadélfia. Ele está de fora desta igreja, versículo 20, como eu disse. Ele está de fora desta igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, cearei ele comigo. Então você precisa de ouvir a voz de Deus. Você que é da igreja de Laodiceia, volta para Deus. Volte ao primeiro amor. Volte aonde você caiu. Volte lá. Comece tudo de novo. Porque Ele tem uma promessa para esses cristãos. Ao que vencer, versículo 21, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então quem tem ouvido, versículo 22, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor está voltando, meus irmãos. E é exatamente nessa fase de Laodiceia. E Ele vai pegar muita gente de surpresa. Ele vai pegar muita gente desapercebida. Pessoas que estão aí agarradas com esse mundo. Laodiceia é esta igreja rica, essa igreja milionária. Era aquela cidade milionária, cidade rica. Tinha muitas coisas materiais. É exatamente aí esse cristianismo aí contextualizado com esse capitalismo aí milionário. Não tem nada de Deus. Jesus Cristo está fora desse sistema. Então, meu irmão, volte ao primeiro amor. Amém? Volte enquanto é tempo, porque a porta da graça vai fechar. Está chegando o momento em que esta porta vai fechar. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê a graça e te dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.